Olá a todos e todas, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre chapter de produtos. No último episódio a gente comentou e conversou aqui com o Igor sobre o chapter de engenharia, que foi lançado aí faz 4 meses, já está rodando aí em velocidade cruzeiro, vários avanços observados. Uma das práticas adotadas de forma ampla na organização foi a adoção da ferramenta Cursor para a parte de programação, com ganhos observados aí da ordem de 50%, 70%, iniciativa bastante legal e concreta aí a partir dessa troca de boas práticas observadas lá do lado de engenharia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o chapter de produto. Eu estou aqui com o Williams. O Williams ele é Head de E-Commerce SMB e assumiu também, em função de um nível altíssimo de conhecimento em produto, a função de líder desse chapter. Então a ideia hoje é trocar um pouquinho de experiência aqui, contar um pouquinho para vocês o que tem acontecido e essa experiência até o momento. Obrigado, Otávio, pelo convite. A LWSA sempre foi uma empresa muito focada em produto, mas ao longo do tempo ela cresceu e teve muitas aquisições. E aí as unidades, de certa forma, se distanciaram um pouquinho. Num primeiro momento, fizemos iniciativas de cross-sell que começaram a aproximar os times de produto, mas ainda na maior parte do tempo esses times trabalhavam de forma independente, olhando as suas atividades e o seu core, e colaboravam em algumas iniciativas onde tinha essa visão de integração de negócios e cross-sell. E aí eu acho que com esse movimento do Chapter a gente entendeu que tinha muita sinergia que a gente poderia buscar da forma de trabalhar boas práticas, conhecimento. Então eu fiquei muito contente com o convite, tenho já uma experiência desde a Trade liderar times de produto, mas estou atuando muito mais como um facilitador, onde a gente tem na LWSA um time incrível de produto em várias unidades, e aí o Chapter então reúne todo esse grupo de heads de produto, de GPMs, de times de UX, heads de UX, de design, para discutir tanto a evolução das práticas, para discutir inovações e formas de trabalhar mais inovadoras, e principalmente como que a gente como LWSA pode buscar uma experiência mais unificada. A gente tem produtos que tocam várias partes da jornada do cliente e muitas vezes a nossa entrega vinha sendo feita fragmentada. Então o Chapter também busca reanalisar essa jornada e como que a gente consegue trazer uma experiência para o cliente de forma mais unificada, padronizada, e teoricamente atender o cliente em toda a sua necessidade sem uma quebra de experiência. Bem interessante. Você comentou no início da sua fala sobre cross-sell. Achei curioso que você trouxe cross-sell. Eu não sei se as pessoas conseguem fazer a correlação do cross-sell com a forma como você terminou o seu pronunciamento falando de jornadas unificadas. Como é que essas coisas se conversam e por que você defende a visão de jornada unificada vis-à-vis um cross-sell mais clássico? Legal. A gente tem discutido muito e identificando 3 momentos dessa jornada ou dessa entrega para o cliente. O primeiro, como a gente falou, o cross-sell, era o momento inicial onde a gente tem os produtos atendendo um cliente muitas vezes semelhante e as necessidades complementares. Então eu posso dar um exemplo de loja virtual e ERP, Tray Bling, onde o cliente de loja virtual precisa de uma gestão. Sim. E o cross-sell é você indicar para esse cliente contratar o ERP no site próprio. Então o cross-sell... A Tray indicava, por exemplo, a contrate a Bling para gerenciar a sua loja. Exatamente, é mais uma indicação comercial, até pode ter uma evolução, uma simplificação de cadastro, mas ainda os 2 produtos vivem de forma isolada. A gente começou a experimentar aqui uma evolução desse modelo que a gente chamou de embedded, e por muito tempo a gente entendeu ali como talvez fosse o nosso objetivo, que era um exemplo claro de logística. Dentro da nossa plataforma de e-commerce, o cliente ter serviços de logística, e aí o termo embedded, embedados, onde ele não tem que sair do sistema para usar o serviço de outra unidade. E aí a gente começou a discutir que muitas vezes o serviço ele tem um contexto que não necessariamente ele está nesse aplicativo separado. Então, por mais que o login está unificado, a gente tem o contexto onde ele está fazendo uma outra atividade no software e ali poderia a gente trazer a oferta do produto complementar. E aí a gente começou a desenhar esse conceito da terceira fase, que seria o incorporado, onde eu deixo, não é mais cross-sell, não é mais embedado e passa a ser uma solução incorporada no contexto da unidade
que é o canal de venda, né? Então, a gente evoluiu e tem discutido isso muito no Chapter para desenhar quais jornadas eu tenho que ter o conceito incorporado e qual jornada eu ainda faz mais sentido o embedded, né? E eventualmente até o cross-sell, né? Então, eu acho que vai muito de cada uma das jornadas e o Chapter tem ajudado muito nessas discussões de discutir do ponto de vista do cliente, independente de qual produto ele está usando e de qual unidade. A gente sempre tinha uma discussão muito de cada unidade isolada. Agora a gente consegue colocar o cliente no centro e olhar da jornada LWSA como que eu atendo esse cliente da melhor forma possível. O embedado, né, esse painel dentro da plataforma continua existindo. A solução 2 e 3, o incorporado e o embedded, eles convivem. Porque eu estou num contexto de pedido, eu tenho pequenas funções de logística. Sim. Mas se eu quero me aprofundar numa questão específica de logística, eu ainda tenho um menu que me leva para toda a profundidade do software de logística. Então aqui não é um ou outro, é onde a gente pode aplicar cada um melhor e o que a gente está experimentando é ter os dois juntos. Eu tenho tanto contexto e eu tenho a profundidade com o embedded.